vídeo anterior, você acompanhou a nossa passagem pelas reclusas de Forte Augustus, a travessia do Lago Ness até do Madorvit e algumas histórias do monstro do Lago Ness, a Nessie. Chegamos perto do ponto mais extremo ao nordeste do Canal da Caledônia. No mesmo dia, retornamos para Forte Augustus para curtirmos um pouco mais o local e pernoitarmos. Nesse vídeo, você irá nos acompanhar pela travessia do canal até Fort Williams, ponto mais extremo a sudoeste do canal. Em Fort Williams, tivemos a oportunidade de pegar o trem a vapor jacobino, também conhecido como Hogwarts Express, e cruzar o viaduto de Glyphman, chegando à linda cidadezinha de Mallaig, às margens do Mar do Norte. Fiquem conosco. E aí, conta aí onde é que a gente está indo agora? A gente está saindo de Forte Augustus e está indo na direção de Fort William, que é a passagem para o oceano do outro lado. A gente foi, tinha o lado que é para lá em Inverness, que é perto da onde a gente foi, quando a gente atravessou o Lago Ness. E agora a gente está indo para o lado contrário, completando todo o Canal da Caledônia até a saída no oceano, lá em Fort Williams. Fort Williams, isso. A gente acabou de chegar em Banavie, que é o local mais próximo a Fort Williams, que é o final dessa jornada do Canal da Caledônia. E aqui atrás de mim vocês veem o que se chama Neptune's Staircase, que é a combinação de várias eclusas até chegar no mar. Então aqui é o final, né, vindo lá da Inverness, que a gente passou o Lago Ness, enfim, percorreu tudo, e aqui é o final, até a chegada no mar. Então tem que passar todas essas eclusas, e quando a gente estava contando aqui, não tenho certeza se são 9 eclusas, depois a gente vai confirmar. Mas enfim, aqui é o fim da jornada até o oceano.
Aqui é bem interessante, eles fazem cruzeiros de algumas horas ou um dia para descobrir a vida selvagem marinha aqui dessa região. Parece bem interessante, pena que a gente não tem tempo. Bom, a gente decidiu deixar o barco lá em Fort Williams e embarcar numa outra aventura mais aqui para a costa do Atlântico, na Escócia ainda, que a gente está num lugar que é mais ou menos na altura de Oslo, né? No mesma latitude. Na mesma latitude. Mas um interessante é que como a gente chegou aqui, que a gente vai mostrar um pouco para vocês, a gente resolveu pegar o trem a vapor da West Coast Railway, que é o conhecido trem do Harry Potter, que passa pela ponte, né, que aparece no filme. Isso, uma ponte muito bonita assim, que atravessa um vale, né? Que esse local da ponte se chama Glenfman. E a gente parou um pouco lá, né, quando a gente veio, e agora na volta não sei se eles param de novo, o trem, enfim. Mas é super interessante, daí eles vão mostrando no caminho algumas coisas de cenas do filme, enfim. Mas a gente chegou aqui e a gente deu conta, completamente diferente de tudo que a gente viu no canal da Caledônia, né? É o típico que a gente vê assim da costa do norte mesmo, né? Do norte, na Escandinávia, né? Muito pesca, basicamente pesca, né? Que tem aqui. E é muito bonito mesmo. Até o cheiro é diferente, né? O cheiro, é isso aí. Muito legal. E outro ponto interessante é que as marés são bem marcadas aqui. Então a maré baixa e a maré alta, a diferença chega a dar 3, 4 metros aqui de diferença. Algo que a gente não tem no Mediterrâneo. O Mediterrâneo é máximo 40, 50 centímetros. Então é bem diferente. E mais desafiador para quem quer navegar aqui, né? Tem que ficar de olho também na maré. Bastante.
mas agora a gente não tem como voltar pro barco, porque a cidade tem um incrível problema de transporte. O trem demora várias horas. A gente está atrás de um ônibus agora que nos deram indicação. Não tem táxi. A gente tentou ligar e eles falaram, esquece agora porque vai demorar mais de 1 hora. Então não tem táxi. Aqui não funciona Uber. Enfim, agora a gente está É isso aí. atrás de uma outra alternativa que nos falaram aqui. Vamos ver se funciona. Finalmente chegando em casa, ou no nosso barco. Depois de quase 1 hora esperando um ônibus que não chegou nunca, apesar de estar escrito nos horários, né? Era para ter vindo o ônibus, não veio. E aí parou um táxi que não podia nos levar, porque já tinha uma chamada, mas ele chamou daí um colega pelo rádio. E 10 minutos depois apareceu um táxi para nós, finalmente. Pra variar, super gentil, né? Super gentil, amável. Entrou aqui, fez um caminho aqui para nos deixar no pier. Muito legal. Muito legal. É isso aí, as indiadas da vida. Bom, a gente está aqui acabando nossa viagem. A gente percorreu todo o Canal da Caledônia, finalmente, né? Uma aventura. Quase 200 quilômetros ida e volta, né? No total. Eu acho que foi além das nossas expectativas, né? O lugar é lindo, maravilhoso. A gente deu super sorte no tempo também, porque aqui é frio e chove muito, enfim, não pegamos chuva. Não. Né? A gente, eu acho que pegou uns 30% do tempo de sol. Literalmente sol, né? Literalmente sol. E o que daqui não é tão comum, mas enfim, foi maravilhoso, né? Até o pessoal local que falava, né? Hoje tem sol, hoje tem sol. É uma coisa rara aqui. Só lembrando que a gente alugou um barco, né? Quem viu ali desde o início, a gente alugou um barco motor numa empresa que se chama Leboat, mas tem outras empresas aqui também, que saem de lugares diferentes, que foi uma experiência nova pra gente também, porque, como vocês sabem, a gente está acostumado com barco à vela, e foi a primeira vez fazendo viagem em barco motor. Isso. Né? Enfim, então também uma coisa pra gente comentar, né? Porque tem os seus prós e contras, mas fala totalmente. Você. O que você achou? É completamente diferente, né? Então, primeiro que o barco motor tem o barulho, né? Então, e aí é o barulho constante. O barco à vela, a gente basicamente não tem barulho quando está na vela, só quando está no motor. O que torna a viagem mais agradável, pelo menos para nós, né? Outro ponto também, que pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo da forma como a gente analisa, é o fato de a gente depender muito no barco à vela das condições meteorológicas, condições de vento e etc. Né? O que o barco a motor, basicamente, tendo condições para navegar, a gente liga o motor e sai navegar. Não importa de onde vem o vento, né? Vamos falar também, o veleiro também permite esse tipo de coisa, né? Mas não é o ideal, né? A gente também pode navegar a motor, né? E a gente navega também a motor quando não tem vento, por exemplo, né? Mas a gente procura evitar ao máximo, né? Curtir mais a vela. O silêncio, né? E do outro ponto de vista também, pelo conforto, o barco à vela tem uma outra conformação, que acaba sendo uma conformação mais de casinha, e a gente acaba interagindo mais e mais interagindo mais com quem está trabalhando lá fora. A gente fica muito lá fora, né? Aqui a gente ficou também, mas é um pouco diferente, né? Como funciona a rotina. Uma outra coisa que chamou a atenção da gente foi a gentileza das pessoas, a amabilidade, foi impressionante. Claro que no início a gente pensa, não, são pessoas do comércio, enfim, que tem interesse, enfim, mas não é qualquer um na rua. Sim. É no comércio, é fora do comércio, as pessoas que nos ajudaram nas eclusas também, né? Sempre.
Sempre. gentis. Foi muito interessante porque as eclusas de Forte Augustus, que tem mais movimento, a gente estava lá carregando o barco lá de uma a outra e muita gente parando na rua, filmando, fotografando, perguntando coisa pra gente. Foi um ambiente muito, muito legal, né? Foi muito legal, sim. O pessoal super gentil, né? Principalmente o pessoal da Eclusa, né? Chamou atenção. Chamou muita atenção, Eles são e tem muita paciência também, né? Logicamente a gente faz umas bobagens também, a gente não né? tem experiência, etc. Eles têm super paciência e muito, muito gentis, sempre. E uma outra surpresa também foi a comida, né? Porque no fim a gente tem aquela coisa na cabeça, UK, a gente vai comer só fish and chips, né? Não é muito variado, enfim, mas... O que comemos também, né? O que comemos também, mas para nossa surpresa, o que a gente comeu no restaurante, enfim, estava super bem feito, super bem temperado, né? Desde a carne, o peixe, enfim, o frango. Sim. Tava tudo muito bem temperado, muito bem servido, né? A gente foi nos restaurantes aí que eram antigos, de pedra, enfim, muito legal, né? Muito legal, meio tipo pub, assim, né? Mas que era restaurante também, então, enfim, foi... E além do mais, a cerveja é muito boa, né? A cerveja local é bem boa. Um pouco estressante no fim das contas. É isso aí.